A Nvidia, por mais que sofreu um pouco no começo do dia, finalizou o dia exatamente onde o Gama mostrava para gente que iria finalizar, nos US$ 140. Quer entender mais sobre o Gama? Continue no vídeo. Bom, vamos começar com o QQQ, que é um ETF gigante nos Estados Unidos. Então, ele nos mostra o sentimento do mercado como um todo. Hoje foi um dia difícil para o mercado americano. Realizou bem forte no começo do dia, como vocês podem ver aqui. Ele abriu um gap de baixa, realizou muito forte. Ele rejeitou esse nível, voltou e bateu de novo, chegou até a romper essa mínima aqui, mas não rompeu o pavio do candle, então respeitou esse nível, batendo no 1 day mínimo, que leva em consideração o desvio padrão do próprio ativo, tá? Que é basicamente um range, uma faixa de preço que provavelmente o ativo deve permanecer no dia de hoje, tá? E ele foi, respeitou esse nível e depois ele foi e chegou até esse outro nível aqui do Gama de alta volatilidade, tá? O 537. Partindo para o SPY, a gente vê de novo o mercado abrir um gap de baixa, realizou muito forte aqui na primeira hora do dia, tentou fazer um novo fundo, mas respeitou perfeitamente um nível de alta volatilidade. Esse nível nos diz que se ele encostar nesse preço, nessa faixa de preço, ele pode correr para um dos lados, que seja para alta ou que seja na continuação de baixa. No caso hoje, ele foi, bateu e rejeitou forte, tentou depois continuar a queda, mas respeitou esse nível, tá? Então hoje esse nível nos mostrou uma força compradora depois que chegou nesse nível de alta volatilidade. E voltando para o preço de 610, partindo para as ações, a gente começa aqui com a Apple. Partindo para as ações, a gente vai começar com a Apple. Ela teve uma movimentação muito interessante no começo do dia, contrária ao mercado, como vocês viram, com a maioria das ações do mercado americano. Só que ela foi e não conseguiu segurar essa alta, porque o mercado estava puxando para baixo, a Apple foi junto. Tentou mais uma vez fazer sua movimentação de alta, rejeitou e foi fazendo basicamente um canal de baixa aqui. Consolidou aqui próximo da resistência de call, que na verdade aqui atua como um suporte. Aqui não é porque é uma resistência que tem que ser acima do preço, né? Ele pode atuar como um suporte ou uma resistência, mas quer dizer que na parte de calls das opções é uma resistência, tá? Tem um nível grande de interesse ali naquele preço. Por isso que ele respeitou esse preço, não passou para baixo e conseguiu subir um pouco aí no final do dia, finalizando de novo no maior ponto de interesse aí do dia, que era 245, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Partindo agora para a Nvidia, ela começou o dia com uma forte queda. Como os índices fez um fundo duplo aqui, respeitou esse nível e voltou forte, né? E depois consolidou aí nesse preço de US$ 140 a Nvidia. De novo, mais uma vez a gente vê um ponto de interesse aqui do Gama e o ativo respeitando esse nível. Depois eu mostro para vocês o GEX da Nvidia e mostrava que por mais que teve essa queda no começo do dia, o preço a almejar na Nvidia era os US$ 140. Então era claro isso
a partir do gama que o ativo iria voltar para esse preço. E realmente voltou. Aí vocês podem falar, não, pô, André, mostra um outro ativo aí, já tô cansado de ver Nvidia, Apple. Bom, vamos ver a Tesla. Muita gente opera também, muita gente gosta da empresa. O ativo começou com uma forte movimentação de queda, respeitou o suporte de puts aqui, respeitou basicamente perfeitamente. Ele tentou passar para baixo desse nível de novo e não conseguiu, e depois consolidou nessa faixa de preço aqui de US$ 350, tá? De novo, mostrando quão poderoso que são esses níveis. Ele pode puxar, pode ser como um imã, e ele também pode repelir e falar, ó, desse nível não passa. Então a gente precisa entender esses níveis e quais são os níveis mais importantes para aquele ativo naquele dia. Bom, agora eu estou aqui na plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho essas informações. É um serviço pago, são informações caras, não é informação gratuita que você tem em qualquer site, não é mistério para ninguém. Se uma coisa é gratuita, ou alguém está pagando, ou aquela informação não é tão importante. Então, como eu mostrei para vocês hoje, a NVIDIA, maior concentração do GEX, US$ 140. Aqui a gente consegue ver os strikes, né? O preço do ativo. E aqui a gente consegue ver que os US$ 140 tinha a maior concentração de GEX para o dia de hoje. E como eu prometi também, aqui está o gráfico da Apple. A gente consegue ver aqui que a gente tinha dois strikes se sobressaindo para o dia de hoje para a Apple. O strike de 245, tá? Que é basicamente onde ele finalizou, e o strike de 250. Se a gente olhar no gráfico, como eu mostrei para vocês, ele abriu nessa faixa de preço, então ele chegou a bater nesse preço e recuou e finalizou aqui nessa concentração de gama. Então é isso que eu falo, não adianta ter só os níveis do GEX, do gama no gráfico, se você não tem os dados por trás disso, o dado mastigado, vamos colocar assim, entender os níveis mais importantes para aquele ativo naquele dia. Então vamos vir aqui na dashboard, só para a gente dar uma analisada geral aí do que o mercado pode estar fazendo no dia de amanhã ou nos próximos dias. Se a gente pegar aqui algumas expirações, então a gente tem a expiração aqui do dia de hoje, dia 20, do dia 21, que é amanhã, do dia 21/3, tá? E do mês 6. Então, aqui no mês 6 a gente vê que tá começando, o market maker tá começando a acumular put na parte de baixo, talvez como uma proteção. Ver aqui pro dia de amanhã, a gente vê ainda que o gama positivo ainda está se sobressaindo, tá? A gente não vê muito gama na parte de cima, então não tem muito interesse do market maker de levantar esse mercado, de puxar o mercado para cima, mas também para baixo também é minúsculo a quantidade de put que tem agora no mercado. Então, provavelmente o mercado está esperando alguma coisa, algum evento. E por que que eu acho que isso está acontecendo? Amanhã é o terceiro vencimento das opções do mês, que costuma ser a mais importante. E quando chega nesses dias, a gente vê que o mercado se desfaz de muitas posições para abrir novas posições. Então, provavelmente, eu vou olhar de novo na segunda-feira e eu mostro para vocês como que o mercado se atualizou, o que que o mercado está fazendo
a partir de segunda-feira, que é isso, o mercado vai se posicionar para o próximo vencimento, que seria do mês de março. E mais uma coisa, se você quer que eu mostre algum ETF, alguma ação do mercado americano amanhã, é só comentar nos comentários que eu vou e seleciono aqui na minha dashboard, coloco no meu gráfico os níveis do gama para amanhã, sexta-feira, dia 21.